falarei. Glória a Deus. Deus falou para Jeremias. Jeremias disse: eu não sei falar. Ele disse: não diga que eu não sei falar. Onde eu te mandar, tu irás, e eu te mandar tu falar, tu falarás. Eu coloco minha palavra na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão. Então nós não sabemos falar nada. O próprio Jesus, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Ele disse, Atos capítulo 1, versículo 8: recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis testemunhas de Jerusalém, de Samaria, Judeia e até os confins da terra. Mas ele primeiro disse: recebereis a virtude do Espírito Santo. Recebereis a virtude do Espírito Santo. Se nós não tivéssemos a virtude, irmão, nós não podemos fazer nada. Nada. Sem mim, nada podeis fazer. Amém? Eu falei para Jesus: Jesus, quando a irmã me chamou, Deus me deu essa palavra. Irmã Teresa, tu vai pregar semana que vem, irmã Glória. Eu falei: tá bom. Deus me deu uma palavra. Eu não sei se vai ser de agrado da igreja, mas Deus mandou falar essa palavra. Glória a Deus. Amém? Agora eu vou entrar de verdade. Eu vou entrar de verdade. Vou entrar de verdade na palavra aqui. Vamos ler a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 e o versículo 10. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou ler aqui algumas partes. Aí eu já vou ler eu mesma, eu não preciso os irmãos ler junto comigo, não, vou ler eu mesma. Diz aqui a palavra de Deus, no versículo 10: as dissensões na igreja de Corinto. Versículo 10: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Eu batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me para não batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? Agora vamos ler aqui no 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não há muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Amém? Amém. Sobe aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos, Senhor, te agradecer, meu Deus amado, nesta noite, meu Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui. Meu Deus, porque muitos não passaram nem de um ano para o outro, Senhor. Mas nós estamos aqui para adorar o Seu nome, Senhor. Toda glória seja dada ao nome de Jesus. Pai, o Senhor nos dê palavra, me dê palavra para mim falar segundo a necessidade da Tua igreja. Nós te pedimos, meu Pai, e já te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Nós vemos aqui a palavra do Senhor. Apóstolo Paulo pregando aos Coríntios, implorando que
que, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em o mesmo sentido, e o mesmo parecer. Aleluia. Aleluia, porque eu digo para vocês, diante da palavra de Deus, que se nós tiver dissensão, divisão no meio de nós, Deus não vai operar nunca. Nunca Ele vai operar. Você pode orar, pode fazer campanha de oração, pode jejuar. Deus não vai operar onde há divisão, onde todos não estão com o mesmo coração, não estão com o mesmo parecer. Às vezes até fala um com o outro, mas por dentro estão algo diferente, fora da palavra. E se eu e você não tiver firme na palavra de Deus, não adianta nós pregar e não vivermos o que nós pregamos. Nós temos a vida do cristão, tem que ser transparente. Ou você é ou não é, ou você é transformado ou não é. E nesta noite Deus quer que nós fazemos um exame da nossa consciência e vamos pedir para Deus nos transformar, nos libertar. Porque eu digo para os irmãos, como experiência, se nós não aprendemos nada até agora, Deus vai lapidar e vai colocar tudo no lugar. Aleluia. E aqui Paulo escrevendo aos Coríntios, porque a respeito de vós, irmãos, eu imagino Paulo pregando essa palavra. Imagine nós estamos naquele tempo, o apóstolo Paulo pregando. Porque a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Paulo pregando aqui. Divisão na igreja de Corinto. Aí nós vamos se arrebentar de orar. Ai, Jesus, tem que ter aqui, sai demônio, sai aquilo. Só o impedimento, tem que sair o impedimento. Dissensões dentro da igreja. Essa foi a palavra que Deus me deu para me trazer. E eu disse, Jesus, eu vou trazer. Eu vou passar o que o Senhor está mandando passar. E aqui ele tem mais ainda. 12. Quero dizer com isso que cada um de vós disse, eu sou de Paulo. Aquele dia que eu pedi para o pastor orar por mim, sabe o que eu falei para ele? Aí ele disse, vai querer que o irmão Samuel ore ou eu? Eu falei, eu quero o irmão. Não foi que eu fiz dissensão. É porque assim, quando o pastor da igreja está, a consideração é para o pastor da igreja. Porque quando o pastor deles está aqui e o pastor não está, a gente fala com todo respeito. O pastor dele está com oportunidade para orar e dar bênção apostólica. Quando o pastor está, é ele. Ele é o líder da igreja. Quando ele não está, nós chamamos o irmão. Quando a irmã Vanice está, é ela, que é a pastora. Então a gente tem que saber discernir. Aí o irmão, o pastor, eu falei, é o senhor pastor, porque ele estava aí. Quando ele não está, o presbítero Samuel, ele ora também. Aí depois quando o pastor orou por mim, ele disse, irmã Tereza, o pastor do presbítero Samuel, ele disse, irmã Tereza, a senhora quer que eu unge a senhora também? Eu falei, não, que o pastor já me ungiu. Se eu pedir para você me ungir de novo, eu não estou acreditando na oração do pastor. Aí deu risada, nós temos que ter muita sabedoria. Porque irmão não tem sabedoria. Ah, não, peraí, o pastor orou, eu também quero a sua também. Ele está sem fé para receber nem primeira nem segunda oração. Então, por esse jeito que acontece, nós não estamos crendo em nada. Não estamos acreditando nada. Vamos ser que nem acabei de cantar também. E só vê, só acredita por glória. Aleluia, glória a Deus. Ele diz assim, olha, aí quando eu pedi que eu queria o pastor, não é porque eu estou dividida não, de jeito nenhum. O irmão Samuel uma vez também, ele orou por mim também. E aqui diz assim, um dizendo eu sou de Paulo. Ah, eu sou daquele, eu sou desse, eu sou daquilo. Aí, olha aqui, um dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Aí Paulo disse, está escrito, está Cristo dividido? Está Cristo dividido? E dentro das igrejas tem as dissensões. Na igreja de Corinto tinha, que também tem outras igrejas também. Agora o que cabe a nós é ver se nós estamos no meio dessa divisão. Porque se nós tivermos, Deus não vai operar. E pode vir problema que nós não vamos nem expulsar.
na congregação. Isso atrapalha a obra de Deus ir para frente. Isso atrapalha. Nós podemos se matar, pode fazer campanha de libertação, pode expulsar tudo. Se a igreja não tiver um líder que Deus está querendo, não vai prosperar. O reino dividido, ele não subsiste. Glória a Deus. Aqui diz: estás dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou foste vós batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Cristo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado no meu nome. E batizei também a família de Estéfanas, Paulo falando quem ele batizou, e aqui ele diz, 17: porque Cristo me enviou, não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Não sabedoria de palavra, porque eu já vi crente dizer assim: esse rapaz estava doente, tinha uma pessoa na minha casa, uma irmã, e eu falei: esse rapaz falece do meu filho, que estava lá, que mora mais longe. Eu mostrei, falei assim: olha, Almir está doente, e ele estava na UTI, fez uma cirurgia, deu uma aneurisma cerebral, e ele acabou ficando internado, e está entubado na UTI. A pessoa, nós temos que ter sabedoria do que fala, nós não podemos falar as coisas da emoção. A pessoa olhou assim e disse: ele não vai morrer. Meu filho lembrou disso. Falou: mas mãe, aquela pessoa que estava aqui não falou com autoridade, ele não vai morrer. Passou, na mesma semana, a irmã disse: ele morreu. Nós não temos a coisa aqui, ó. Não podemos, não em palavras, em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Não em palavra aqui, em sabedoria de palavra. Nós não temos que ter de nós mesmos palavra. Nós não temos que falar nada de carne para o outro. Nós temos que ter muita sabedoria da parte de Deus o que vamos falar. E o crente espiritual, ele tem que ter sabedoria no que ele vai falar, tem que ter firmeza no que ele vai falar. Não é assim: não, ai, Deus falou e não falou, porque a Bíblia diz assim: ai, Deus profeta que diz, o Senhor falou quando eu não falei. Nós temos que ter muito cuidado. Não é assim, pois a irmã que estava lá disse assim: ele não vai morrer, eu vi a foto dele, ele não vai morrer. Depois que a filha chegou aqui e falou: mãe, eu prestei bem atenção. Aquela irmã disse que ele não ia morrer e passou poucos dias, ele morreu. Tem que tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado. Glória a Deus. Aqui diz o 18: porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para os que perecem. Olha, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei as inteligências dos inteligentes. E o 25: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que as dos homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne. Paulo exortando para: vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, muitos os nobres que são chamados. Nós não podemos ter sabedoria segundo a carne. Aleluia. Podemos ter sabedoria segundo a carne. Por isso que temos que andar no Espírito. Olha. A Bíblia diz que os espirituais discernem tudo e por ninguém é discernido. É a palavra de Deus que diz. Então aqui fala: mas Deus, 27, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, e aquelas que não são, para aniquilar as que são. Jesus, quando ele andou aqui na terra, ele fazia milagres por todos os lugares que ele andava. Aí um dia os discípulos falaram para ele: mestre, faz os mesmos sinais que o Senhor fez em Cafarnaum. Ele disse: não,
numa profeta sem honra no seio da sua pátria. O próprio Jesus fez sinais longe do povo dele, do povo que conhecia ele, aonde ele nasceu, de onde ele veio. É o filho do carpinteiro. Quando ele fazia milagre ali no meio do povo que conhecia ele, o povo falava, não, filho do carpinteiro. Os seus irmãos, naqueles lá que falavam o nome, dizia, de onde vem essa autoridade? Sabia, filho do carpinteiro? É dessa maneira, irmãos. Por isso que tem crente que gosta de pregar a palavra de Deus em outro lugar que o povo não conhece. Porque quando prega no meio do povo que conhece, vai dizer, esse irmão eu conheço, esse irmão eu conheço. É verdade. Jesus. Aí lá do outro lado, que ninguém te conhece, Deus vai usar com autoridade e o povo vai acreditar. O próprio Jesus foi desprezado numa profeta sem honra no seio na sua pátria. Aleluia! Não pode fazer o mesmo milagre. Ah, mestre, faz aonde você fez lá, então faz não posso fazer. Por quê? Numa profeta sem honra no seio na sua pátria. Não tem honra. Mas quando você sai para outro lugar, eu falo mesmo. Aleluia! Se eu fosse mais nova, eu ia para todo lugar. Porque quando eu era mais nova, eu ia pregar para todos os lugares por aqui. Pregar para todo lugar por aqui. Também quando eu falava assim, olha uma carta para vocês cooperar com a gente na igreja lotada. Meu filho até falava para mim assim, mas mãe, que falta de sabedoria é essa? Você mandou tanta carta, o povo está lá do lado de fora com guarda-chuva. E eu falei, chamei mesmo, porque eu chamei um dia 23 igrejas para poder vir 10. Eu fazia desse jeito, aí não cabia, ficava todo mundo para fora, era uma bênção mesmo. Mas agora nós temos que passar uma. Glória a Deus. Aqui vamos terminar a palavra de Deus, como diz assim: Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Aleluia. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolhe essas pessoas mesmo, porque ninguém dá nada por eles. É esse que Deus escolhe, é esse que Deus vai usar. Só que tem um porém. Só que tem um porém. Deus falou para o profeta Ezequiel, você pode estar tocando nessa palavra, Deus falou para o profeta Ezequiel e disse: quer ouça, quer deixe de ouvir. Mas eu quis saber que ouve primeiro Deus, o profeta, que Deus cumpriu a palavra dele, porque ele é fiel. Quando ele fala algo, não é assim. Deus falou uma coisa hoje, ele não vai cumprir amanhã. Abacuque, capítulo 2, Deus falou para o profeta, Abacuque, capítulo 2, Abacuque, escreve a visão, é para o tempo determinado. Escreve que como passa, é para o tempo determinado. Certamente virá e não tardará. Coisas, tem profecias que não se cumpriu ainda, de tempos passados, não cumpriu ainda hoje. Mas aguarde, porque Deus vai cumprir. Ele prometeu na sua vida, ele vai cumprir. É o tempo de Deus, como diz Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para Deus debaixo desse céu. Há um tempo determinado debaixo desse céu. Parece que a promessa de Deus não vai se cumprir na tua vida, não vai se cumprir na minha. Mas nós estamos aqui ainda, porque Deus está mais aqui ainda na terra. Hoje eu fiz uma visita, meu marido me levou uma visita ali, fui na casa de uma velhinha viúva, e a velhinha ninguém dá nada por ela. Ninguém dá nada por ela, com a perninha com a doença de tudo, uma ferida por causa da diabetes e tudo, mas quando você chega lá para orar, é língua estranha, é poder de Deus. Eu falo para ela, se alguém acha que tu está aqui fazendo hora essa, vai conversar com Deus. Aleluia. Eu falei, porque que é Deus que quer você aqui, irmã? Irmã, estou com 85, eu falei, é Deus que te quer aqui. Ela disse que a nora vem se levanta contra ela e fala, não importa quem se levante contra, se você está aqui, quem corta o fogo de vida é Deus. Se ele está prolongando o fogo de vida, é porque ele quer você aqui, para que os crentes venham aqui e orem. Ninguém murmure de nada, porque é Deus que prolonga o fogo de vida de alguém na terra, porque se ele não quiser, ele corta. Aleluia. Se ele não quiser, ele corta. Quando ele quer um crente aqui, ele corta laço, dá livramento. Mas quando ele quer, pode ser a velhinha que for, pode ser o velhinho que for, ele que está ali na presença que ele falou. E sempre vai irmãos, vai irmã, vai lá orar. Certa vez não, da outra vez que eu fui lá, eu estava louvando, no ano passado ainda, eu estava lá louvando a nora, vendo tudo que mexe com esses negócios dele, não. Ele chegou para mim, entrou assim dentro do quarto lá onde eu estava, eu respirei, eu estava louvando ele, falei para ela, eu já vou parar de louvar. Ela disse, não, pode ficar louvando aí, pode louvar mais. Aí eu falei que eu ia trabalhando, ela disse, um pouco,
casa dela, geminada uma da outra. Aí quando ela saiu, eu falei, irmã, vou embora rápido. Você escutou ela falando que eu estou atrapalhando, ela disse, está atrapalhando, a casa é minha, você vai vir aqui o dia que você quiser. Ela disse, mas você vem aqui 2 vezes na semana. Eu falei, não, senhora, não posso vir aqui direito não, porque essa mulher vai estar na ali. E o filho dela, desviado da igreja, pregava na igreja, desviou-se da igreja, arrumou uma mulher. Ela falou, agora que ela não está saindo mais, que ela fez uma cirurgia na cabeça que deu um problema, mas ela falou assim, antigamente os dois chegavam aí meia-noite com roupa de macumba, tudo dançando. Mas eu falei, deixa a hora que Deus pegar ele, tu vai ver se ele vai querer ir para a comida. Ele já não está indo mais, então é difícil a gente acreditar nisso, que alguém que conhece a palavra de Deus vai nesse lugar, mas volta, e Deus deixa, sabe por quê? Porque fica com o coração duro, e a Bíblia diz, se hoje ouvir a sua voz, não sai dos vossos corações. As pessoas desviam da igreja e não quer. Ela mostrou o fato dele, ele trazia a palavra, ele era adolescente, trazia a palavra de Deus. Também na Bíblia dela, ela falou, meu Deus, eu falei, Deus, deixa ele, Deus está tratando com ele. A esposa fez uma cirurgia, nunca mais ficou boa, ele vive correndo com ela para o médico, para ele ir dançar nos batuques, entendeu? Mas a gente vê essas coisas erradas assim. Aí o povo diz assim, não, mas Deus é misericórdia, Deus sabe de todas as coisas, porque a pessoa saiu da igreja, agora está assim, Deus vai dar oportunidade, e às vezes não dá não. Às vezes não dá não. O povo lê um versículo só que diz assim, Deus é misericórdia, mas não lê o outro versículo que diz, mas é fogo consumidor. É fogo consumidor. Eu falo sempre pro meu marido, eu falo, olha, Deus abomina tanto as pessoas que recebem milagres de Deus e vão adorar ídolos. Falei para ele, Deus abomina tanto isso. Se ele não abominasse, o povo que ele tirou ali do Egito, abriu o mar vermelho e fez um milagre, quando Moisés foi buscar as tábuas da lei, quando chegou, estava todo mundo adorando o bezerro de ouro. Aí Moisés quebrou as tábuas da lei e falou, quem está do lado dele, que ficasse do lado do bezerro de ouro, ficasse do outro lado, e daqueles que ficou do outro lado, a terra se abriu e engoliu todo mundo. Falei, isso aí é o mesmo Deus. Mas é Deus, é daquele tempo. É aquele tempo que Deus fazia isso. A Bíblia diz que Deus é o mesmo hoje, amanhã e sim. Aleluia. Ele é o mesmo. Quando alguém me vinha falar comigo, olha, Deus não aceita, é Ele fazer milagre e o povo adorar. Foi ídolo. Eu falo mesmo. A Bíblia diz, a ninguém serei a minha honra, nem a ídolos a minha glória. Aleluia! Deus não aceita isso. Irmãos, nós não devemos ter medo. Mas aquele parente lá, meu marido falou assim, irmão, eu falei, não vou arrumar nada. Eu vou falar a verdade. Não vem mandar orar para a gente que morreu, que eu vou falar a verdade. A gente tem que falar a verdade. Nem que a gente fale de Cristo. Ficou de mal? Fica de mal, mas eu falei. A outra irmã dele, sabe que ela disse assim, ai, Tereza, estava apoiada com uma com outra, mas um pé de guerra, mandou um áudio para mim, foi tão forte. Eu mandei para ele, veio o áudio da sua irmã, e falando um monte da outra que ficou viúva, do irmão, que não sei mais o que, tudo. Aí no outro dia ela estava feliz, arrumando umas flores lá, eu falei, Maria, ainda bem que você está contente hoje. Não, menina, eu sou assim mesmo. Eu brigo tudo, depois eu fico boazinha. Se alguém me pedir uma cesta, eu dou. Maria me dá uma cesta, eu dou, tu me pede, eu dou. Porque olha o pensamento que eu falei para ela no áudio. Você vai ler o que está escrito na Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Ela não leu, tenho certeza que ela não leu. Deixei no áudio para ela ler, deixei um aviso para ela. Mas eu falei, eu vou entrar de novo na palavra para ela, elas não podem ter medo. Essa pessoa, eu falei para ele, eu estou evangelizando suas irmãs, se delas não vêm para o inferno, o problema é delas. Eu falei, não para a gente, não pregou a palavra. Porque ela disse para mim, olha, eu brigo, faço de tudo, mas também quando a pessoa me pede cesta básica, eu dou, me pede, eu dou, porque quem dá cesta básica morreu, vai diretamente para o céu. Eu falei, não vai não. Salvação é escrito na palavra de Deus, capítulo 2 de Efésios, versículo 8 e 9. Salvação é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Aleluia. Olha, se você está dando cesta, e que vai adiantar o sacrifício de Jesus no Calvário? Aquele tempo, o povo fazia no tempo passado, o povo
fazia o quê? Um holocausto, cada um trazia um novilho para ser sacrificado e sem mancha. Não podia ser um animal com defeito, era sem mancha para a expiação dos pecados. Mas quando Jesus veio, o que João Batista pregava quando Jesus passava? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus. Jesus se entregou por nós e o povo do Evangelho quer fazer as coisas do jeito dele. E até mesmo nós crentes, nós mudar essa palavra aqui, sabe o que está escrito? Está escrito em outra parte, mas eu não me lembro onde está, mas eu já li. E se um anjo do céu, e se um anjo baixado do céu pregasse um outro evangelho que não fosse esse, que ele fosse anátema, maldito. Nós temos que entender a palavra de Deus. E quando alguém vier falar para mim e para você, quando alguém vier falar para mim e para você coisas que não edificam, nós temos que mencionar a palavra de Deus e falar para escrito assim. Aí a outra irmã dele, cadê a irmã? A outra irmã falou, eu passei um áudio para ela dizendo assim, um áudio para ela que estava falando, um pastor conversando, não era nem pregando. Aquele pastor, ele falava assim, é uma parte tão triste, mais triste que está no Apocalipse. Aquele que não foi achado, o nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Eu passei para a irmã dele. Aí ela disse, eu não acredito, mandou um áudio. Tereza, eu não acredito que Deus preparou um lugar para jogar o povo para lá. Fogo do inferno. Eu falei, peraí, apertei naquele microfone pequenininho e falei, aonde está escrito que Jesus joga o povo no inferno? Rapidamente veio uma palavra que estava escrito tudo azul assim. Ai, ela fica mudinha. Aí Jesus disse, não tem mais o que matar isso, não tem mais o que mata o corpo, tem mais aquele que mata o corpo, e lança a alma tudo no inferno. Toma aí. Aí escrevi assim, olha, versículo aí, que Jesus joga mesmo o povo no inferno. Falei, porque o povo, falei para ela, minha filha, tudo da prova não existe, missa de século dia não existe. Eu falei, esse negócio aí, quando a gente acredita lá no tempo do catolicismo, quando a gente sai de lá, a gente não tem que trazer nada de lá. Cegolas, poder do Egito para ter do Evangelho. Ou nós somos crentes ou não somos, ou não acredita na palavra ou não. Eu me lembro quando eu estava na Igreja Batista, eu tinha pouco tempo na Igreja Batista, aqui debaixo da Vila das Belezas, e o pastor de lá e falava, ficava bem atenta. O pastor falava, ou você é crente, ou você é salvo, ou você não é. Você não pode ser meio termo. Isso é verdade, da escola dominical, e vi, olha, tem gente que não tem coragem de falar isso. Cheguei em casa batida, eu estava me libertando ainda. Cheguei lá, a professora da escola dominical era a irmã Rita, não, a irmã Ruth, e ela pegou a caneta, eu não esqueci no dia de hoje, ela pegou a caneta e fez assim, vocês estão ouvindo a palavra? Todas as religiões de padroeira são demoníacas. E eu fiquei, meu Deus, demoníaca. Eu falei, meu marido, você escuta o que ela disse? E eu tinha batizado meu filho mais velho na Aparecida. Não é difícil você sair bem do lado. Eita, como eu passei ruinha. Deus balançando a figueira e dizendo, Tereza, eu estou te chamando, eu querendo. Ai, eu estou com dó de jogar aquele santo fora. Com dó mesmo. Daqui da Igreja Batista mandaram a minha mãe levar. Leva essa menina numa igreja, onde é uma igreja com autoridade. Aí minha mãe me levou na Universal, que só tinha a doutora Antônio Bento. Cheguei lá, o pastor olha na minha cabeça, expulsa todo mal. Eu cheguei em casa e fiquei mal, a cabeça toda. Aí eu falei, meu Deus, que tribulação é essa? Aí voltei na igreja. Cheguei lá e falei, pastor, olha na minha cabeça aqui. O senhor ora aqui, eu fico bom, quando chego em casa é tribulação pura. Aí ele disse assim para mim, a senhora tem santo de parede em casa? Eu falei, tenho dentro do malheiro. Tirei da parede e coloquei no malheiro. Ele disse, traz esse santo aqui. Você não tem coragem de jogar fora? Eu disse, vou trazer. Cheguei lá, joguei assim, ele jogou no chão, pisou por cima, e eu vi assim, o coração partido, olha o coração de Jesus e Maria, o pastor pisando em cima. Olha, mas quando Deus começa a abrir o seu entendimento, que não é dessa maneira que Ele quer. Mas agora, olha a nossa sabedoria. Deus confiou em nós, o Evangelho, não foi?
Deus confiou em nós o Evangelho. Abriu o nosso entendimento. Os discípulos andavam com ele. Tem uma parte conhecida assim que Jesus abriu o entendimento dos discípulos para compreender as Escrituras. A irmã dele falou, essa que você não acredita no inferno, falou para mim. Eu já li a Bíblia 3 vezes, capa a capa, mas não entendeu nada, porque Jesus disse: examinai as Escrituras e julgai se nela a vida eterna, porque elas testificam de mim. Glória a Deus. Não tem que ver como se fosse qualquer livro. Tem que dizer: Espírito Santo me revela o mistério do Evangelho. E a Bíblia diz assim mais ainda: é aquele a quem o Filho quiser revelar. É aquele a quem o Filho quiser revelar. Porque nem todos vão ser salvos. Porque tem aqueles também que nasceram, a Bíblia que diz: os filhos da perdição. É estreita, não é? Quando está escrito: a porta é estreita e apertado é o caminho que conduz à salvação, e são muitos que entram. A porta estreita é para os crentes, e a larga é a que conduz à perdição. Amém? Eu já vou passar para a irmã. Essa foi a palavra da igreja de Deus. As dissensões na igreja de Corinto. Que nós vejamos, se nós tiver dissensão aqui, se nós tiver contenda, vamos colocar a nossa vida no prumo, porque Deus disse para o profeta: Amós, o que é que tu vê, Amós? Ele disse: meu Senhor, eu vejo um prumo. E ele disse: eu passarei o prumo no meio do meu povo Israel. Passa, porque nós somos um povo chamado, e que nós possamos ser escolhidos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Boa foi essa palavra, né, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Que nós venhamos